Continuando o estudo do aparelho locomotor, nós temos as articulações. Articulações são meios de uniões ou junções entre dois ou mais ossos. Lembrando que as articulações elas fazem parte do esqueleto junto com os ossos. Elas têm diferentes formas e funções. As articulações são classificadas em 3 tipos, que veremos a seguir. E elas possuem diferentes graus de movimento. Há articulações que não possuem mobilidade, há articulações com mobilidade bastante reduzida e outras que têm uma grande amplitude de movimentos. Elas possuem uma inervação bastante rica, contribuindo para o senso de propriocepção, que é responsável pela percepção do movimento do nosso corpo no espaço, assim como da posição das nossas partes do corpo no ambiente em que estamos. Assim conseguimos perceber, sem olhar para a nossa mão, se ela está ao longo do nosso corpo ou elevada acima do nível da cabeça, por exemplo. Não há necessidade de olharmos para ela para saber onde ela está localizada. As articulações elas estão classificadas de acordo com o tipo de tecido ou tipo de material que existe unindo um osso ao outro. Assim, nós temos articulações fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. As articulações fibrosas são aquelas que são unidas por tecido fibroso. Assim, temos 3 tipos de articulações fibrosas. As suturas. As suturas elas são articulações que unem os ossos de forma bastante forte, sem permitir nenhum grau de movimento. Assim como temos entre os ossos do crânio, que formam a calota craniana, como vimos anteriormente na aula de ossos. Aqui temos uma sutura, que é a sutura coronal, e no adulto é bastante unida, sendo que no recém-nascido, estas suturas, sutura coronal, que está aqui, ou a sutura sagital, que encontra-se nesta linha, ela está substituída por tecido conjuntivo, formando as chamadas as fontanelas ou fontículos, conhecidas como moleira. Nós temos as sindesmoses, que são união entre os ossos por meio de uma membrana ou um ligamento. O ligamento ele tem um formato mais fusiforme e a membrana é mais alargada, como acontece entre os ossos do rádio e da ulna, por exemplo, no antebraço, que são unidos por uma sindesmose. E esta sindesmose é caracterizada pela presença de uma membrana chamada de membrana interóssea, que também vai existir entre os ossos da perna, entre tíbia e fíbula, e permitem uma pequena mobilidade, uma mobilidade parcial. Já uma outra sindesmose, chamada de dento-alveolar, que também é conhecida como gonfose, fechando então os 3 tipos de articulação fibrosa, é aquela que existe, aquele tecido fibroso que existe entre a raiz do dente e o alvéolo dentário, como se fosse um prego fixo na madeira. Então, aqui nós temos os dentes e aqui nós temos a mandíbula. E na mandíbula, assim como nas maxilas, existem cavidades chamadas de alvéolos, no caso dentários, porque vão servir para alojar os dentes. Nestes alvéolos dentários, se fixa a raiz do dente, formando assim uma união por tecido fibroso chamada de gonfose. As articulações cartilagíneas, elas são
unidas por cartilagem hialina ou fibrocartilagem. Assim, temos dois tipos, as sincondroses e as sínfises. As sincondroses, também chamadas de articulações cartilagíneas primárias, elas são unidas por cartilagem hialina. Normalmente, elas são temporárias, ou seja, elas não existem ao longo de toda a vida, mas apenas durante uma fase do crescimento e desenvolvimento ósseo, como é o caso da cartilagem hialina que existe nas metáfises dos ossos longos, como também já foi dito. A metáfise é uma região de transição entre a epífise de um osso e a diáfise. Aqui nós temos a diáfise do fêmur e a sua epífise proximal, e uma lâmina chamada de lâmina epifisial, que é o resquício da cartilagem hialina que existiu quando este osso estava em crescimento. O que ocorreu? Crescimento ósseo longitudinal, ou seja, em altura, fazendo com que esta cartilagem hialina sumisse, deixando apenas um resquício na região da metáfise. Essas são ditas sincondroses que estão dentro dos ossos, são intraósseas. Nós temos também um outro exemplo de sincondrose, que é a sincondrose externo-costal, encontrada entre costelas e osso externo. Um outro exemplo de cartilagíneas são as sínfises, ou articulações cartilagíneas secundárias, unidas por fibrocartilagem, são bastante fortes e ligeiramente móveis, como são encontradas entre os corpos das vértebras. Aqui nós temos uma vista lateral da coluna vertebral, com algumas vértebras, né? Nós temos dois corpos inteiros vertebrais sendo visualizados, abaixo e acima nós temos mais. Entre os corpos das vértebras, nós temos um disco de fibrocartilagem, chamado de disco intervertebral, que forma com o corpo da vértebra que está acima e abaixo uma articulação, chamada de sínfise. Nós temos outro exemplo de sínfise, que é a sínfise púbica, entre os ossos do púbis. Lembrando que o púbis é um dos ossos que formam o osso do quadril, o osso que faz parte da cintura pélvica, que une sacro com a parte livre do membro inferior. Essas sínfises dão bastante resistência a esta articulação onde ela existe, absorção de choques e também dão certa flexibilidade no caso específico dos discos intervertebrais na coluna vertebral. E dá flexibilidade também à região interpúbica, especialmente quando se trata das mulheres durante o parto, pois ela pode alargar o canal do parto devido à ação de hormônios chamados de relaxina. Um outro tipo de articulação são as articulações sinoviais. As articulações sinoviais, elas são compostas por ossos que são unidas por uma cápsula articular. Então, neste modelo esquemático de uma articulação sinovial do joelho, nós temos um corte longitudinal, onde nós vemos o osso, né? Perceba bem que nós temos dois ossos aqui. No caso do joelho, para cima nós teríamos o fêmur e para baixo nós teríamos a tíbia. E nós percebemos também que existe uma cavidade dentro do osso, existe a parte compacta do osso, existe a parte esponjosa, relembrando do estudo do osso. Se nós olharmos somente para a articulação do joelho, nós vamos ver que ele é envolvido por uma cápsula, chamada de cápsula articular. Esta cápsula, assim como outros elementos que estão em negrito, e nós vamos ver agora, elas caracterizam os elementos constantes de uma articulação sinovial.
Sempre que tivermos uma articulação sinovial, nós vamos ter a cápsula articular, que envolve, então, toda a articulação, sendo que esta cápsula articular, ela possui duas partes, duas camadas. Uma que é a camada externa, chamada de cápsula fibrosa, né, ou membrana fibrosa da cápsula articular. Então, ela é mais resistente, ela é mais forte, confere proteção para a cápsula articular, consequentemente para o joelho. E uma outra parte, que é chamada de membrana sinovial. A membrana sinovial, ela está voltada para dentro do joelho, está voltada para uma área dentro do joelho chamada de cavidade articular. Assim como existe cavidade articular na articulação do ombro, que é uma articulação sinovial, e assim por diante, nas articulações sinoviais. Então, nós temos a membrana sinovial voltada para dentro da cavidade articular. Justamente pela presença da cavidade articular é que estas articulações sinoviais possuem bastante grau de movimento, podem se movimentar bastante, pois existe espaço entre os ossos, permitindo esta amplitude articular. Dentro desta cavidade articular, existe um líquido, que é produzido pela própria membrana serosa da membrana sinovial, já que ela forma uma membrana serosa. As serosas, elas, por si próprias, produzem um líquido. No caso, temos o líquido sinovial, que vai estar dentro da articulação do joelho. Este líquido, ele lubrifica a articulação. No interior do joelho, né, o qual é revestido por uma cápsula, o qual possui a cavidade dentro, no interior dele, nós vemos que existe uma parte óssea que vai fazer parte da articulação. Veja que a diáfise dos ossos, elas não articulam entre si. O que faz a articulação entre o osso e o outro são as epífises dos ossos, as partes dos ossos que estão em contato um com o outro. Especificamente nestas epífises, nós temos as chamadas faces articulares, que é a face do osso que se articula com o outro, né? Então, os ossos estão voltados para o outro osso, eles têm as faces voltadas para o outro osso. Essas faces que se articulam com o outro osso, sendo chamadas, né, de faces articulares. Estas faces articulares, aqui no outro lado também, né, elas são revestidas por cartilagem, a chamada cartilagem articular, que forma uma superfície lisa e brilhante da articulação, que protege o osso e diminui também o atrito entre os ossos. Nós temos, lembrando, o periósteo, que é um tecido conjuntivo que reveste o osso, e é muito importante lembrar novamente que o periósteo ele está envolvendo o osso, aqui temos o periósteo, porém, nas faces articulares não existe periósteo, já que o periósteo ele é bastante inervado. Se ele estivesse envolvendo esta região articular, a qual faz parte da articulação, nós sentiríamos dor em qualquer movimento articular, já que ele é bastante inervado. Existem outros elementos de articulações sinoviais, mas são elementos que nem sempre existem nas articulações sinoviais, diferente dos anteriores que nós citamos. Esses elementos são chamados de elementos inconstantes, porque nem sempre eles estão presentes. Assim, nós temos, nas articulações sinoviais, por vezes, estruturas ligamentares que são importantes para dar reforço à articulação sinovial, para dar estabilidade à articulação. Como exemplo, na articulação do joelho,
Aqui nós vemos a articulação do joelho aberta, né? Nós temos uma vista superior somente da região da tíbia e da patela. Então, nós temos nesta vista superior o joelho com algumas estruturas ligamentares e outras que vamos ver daqui a pouco, né? Então, aqui nós temos o ligamento chamado de ligamento cruzado, nós temos o anterior e o posterior. Uma vista posterior do joelho, nós vemos também esses dois ligamentos, né? O ligamento cruzado posterior aqui e o anterior ele está mais para frente, né? Então, nós não conseguimos ter uma visão completa deste ligamento. Nós vemos somente uma parte, já que ele está cruzando anteriormente em relação ao ligamento cruzado posterior. Nós temos os outros ligamentos, como os ligamentos colaterais, que estão do lado da fíbula, e tibiais, como estão o tibial, né, que está do lado da tíbia. Nós temos estruturas ligamentares também, por exemplo, na articulação temporomandibular. Então, aqui nós temos um ligamento, estilo mandibular, outro ligamento, esfenomandibular, outro ligamento lateral, que vão ser vistos, neste caso da ATM, numa aula específica. Mas aqui servem para exemplificar a presença de ligamentos nas articulações sinoviais. Nós temos também em articulações sinoviais discos articulares. Eu vou usar a ATM também para exemplificar um disco articular, que é o disco da ATM. Serve também como um coxim, como se fosse uma almofada dentro da cavidade articular da ATM, impedindo o atrito entre os ossos. Os discos articulares eles têm um formato arredondado, em formato de círculo, enquanto que os meniscos, que também têm a função de diminuir o atrito entre os ossos, eles têm um formato de meia-lua, como é o caso dos meniscos do joelho, eles estão aqui localizados, né? Nós temos o menisco medial, voltado medialmente, e o menisco lateral no joelho, voltado lateralmente. Outras estruturas sinoviais são as chamadas orlas ou lábios. As orlas ou lábios são extensões fibrocartilagíneas dentro da face, na face articular dos ossos, que servem para aumentar esta face articular, permitindo maior amplitude de movimento. Então, o osso que está aqui, no caso temos o húmero, ele vai conseguir se mover com maior facilidade e amplidão de movimento por causa da presença do lábio. Neste caso do ombro, nós temos o lábio glenoidal, da cavidade glenoide do ombro. Então, o ombro ele pode se mover com mais amplitude, assim como ocorre na cavidade acetabular, né, no acetábulo, que é uma cavidade também presente no osso do quadril, fazendo com que o osso do fêmur possa se mover com bastante amplitude de movimento. Então, temos aqui um exemplo da articulação do ombro, com uma pequena demonstração do lábio glenoidal, né? Há outras estruturas que nós vimos aqui, como a cápsula, e a articulação do ombro exemplificada aqui também com uma série de ligamentos, né? Já que a articulação do ombro é uma articulação sinovial. De acordo com as faces articulares, com o formato das faces articulares, já que as faces articulares elas não têm um formato único entre os ossos, então, de acordo com os diferentes formatos destas faces articulares, nós temos movimentos específicos das articulações. No total, são 6 movimentos, 6 principais tipos, né, de movimentos relacionados com as 6 principais articulações classificadas de acordo com o seu formato. Assim, temos as articulações planas, né?
Nessas articulações planas, o que significa dizer? Que as faces articulares elas são planas entre si, permitindo movimentos de deslizamento, como é o caso do acrômio com a clavícula. Acrômio é um elemento descritivo da escápula. Nós temos também articulações gínglimos, que são gínglimos de acordo com o formato das faces articulares dos ossos que se articulam. Então, veja aqui nesse esquema, né? Aqui nós temos uma articulação plana. Nesse esquema, nós vemos a figura de uma articulação do tipo gínglimo e o exemplo na lateral no corpo humano, permitindo, no gínglimo, somente flexão e extensão, de acordo com as faces que se articulam. No caso, o que está em vermelho seria a face articular do húmero. Veja aqui que é um pouco mais arredondado. E o que está em azul, a face articular da ulna, formando, então, uma das faces articulares da articulação do cotovelo. As articulações celares, como se fossem celas, né, ocorrem entre os ossos do carpo e metacarpos. Como exemplo, um dos ossos do carpo, chamado de trapézio, e o primeiro osso metacarpo, na articulação carpo-metacarpal. Nós temos a articulação elipsóidea, veja, são duas elipses aqui, né, que são características de articulações, né, que permitem flexão e extensão, abdução e adução e também a circundução, movimentos que vamos ver adiante. Como entre os ossos de metacarpos e falanges, né, que nós temos o metacarpo e a falange em seguida. Neste outro exemplo, nós vimos entre os ossos de carpo e metacarpo. Agora, a elipsóidea é entre metacarpo e falange. Um outro tipo de articulação, de acordo com a face articular e o movimento que realiza, são as esferóideas. Vejam que são as esferas agora. Nessas articulações esferóideas, elas movimentam-se em diversos eixos, são multiaxiais, permitindo à articulação um movimento chamado de circundução, né? Como é o caso da articulação do quadril, que ocorre entre o fêmur, né? Então, aqui nós temos a cabeça do fêmur, encaixando-se perfeitamente no acetábulo do osso do quadril, como nós vimos agora há pouco, onde existe o lábio acetabular, aumentando, né, permitindo a grande amplitude do movimento da articulação do quadril. Assim como uma articulação esferóidea existe também na articulação do ombro. E, por último, as articulações trocoides, que são o caso da articulação atlantoaxial, permitindo somente a rotação, né, da nossa cabeça ao redor do dente do áxis. Nós vimos alguns elementos descritivos de ossos que são dados agora somente para exemplificar. Não vai ser foco do nosso estudo, neste curso, elementos descritivos dos esqueletos apendiculares superiores e inferiores, mas sim do esqueleto axial. Portanto, eles foram utilizados somente para exemplificar e termos uma visão geral das articulações sinoviais do nosso corpo. Estudo dos músculos. Fechando, então, a parte do aparelho locomotor. Os músculos, eles constituem o nosso sistema muscular e são formados por células alongadas, chamadas de fibras musculares. Os músculos esqueléticos voluntários, eles são a maioria dos nossos músculos, já que temos outros tipos de músculos, chamados de músculos liso, estriado cardíaco e estriado esquelético. E nós vamos ver adiante.
Estas diferenças entre os tipos de músculos, elas são baseadas em 3 características principais. De acordo com o controle dos músculos, eles podem estar sob controle do nosso sistema nervoso central. Assim, nós temos músculos de contração voluntária e temos músculos também involuntários, onde o nosso sistema nervoso central ele não age querendo a contração do músculo ou não. Ou seja, estes músculos agem de acordo involuntariamente, sem a ação do nosso sistema nervoso central. Por exemplo, se nós quisermos contrair a musculatura da nossa coxa, nós conseguimos. Esta musculatura da coxa é de contração voluntária. Porém, nós não conseguimos contrair a musculatura dos nossos intestinos. Por isso que estes músculos são de contração involuntária e são característicos da musculatura visceral. Aí nós temos uma outra característica que diferencia um músculo do outro, que é de acordo com a sua localização. Se nós temos músculos localizados no nosso soma, no nosso corpo, ou membros, que se referem ao que nós conseguimos controlar, nós temos um tipo de musculatura. Se nós temos esta musculatura em vasos sanguíneos de órgãos, nós temos um outro tipo que é chamado de visceral. Assim, a musculatura estriada esquelética, aquela que nós temos contração voluntária, elas são características de músculos do soma, ou de membros do nosso corpo. O soma vem de corpo. E aquela musculatura de controle involuntário, onde nós não temos ação sobre ela, são a musculatura das nossas vísceras, podendo ser tanto a víscera em si, como intestinos, o fígado, a nossa bexiga, quanto vasos sanguíneos, já que os vasos sanguíneos também têm formações musculares. Uma terceira característica que diferenciam os músculos entre si é em relação à sua aparência, a relação de como as fibras musculares elas estão aparecendo. Se são fibras musculares estriadas, estes músculos são ditos estriados. Se são fibras musculares lisas, eles são ditos músculos lisos ou não estriados. Assim, nós temos os músculos estriados esqueléticos. Veja que nós temos essas estriações transversais dos músculos, diferente do que nós vemos neste terceiro tipo, que são músculos de fibras lisas. Não há estriação nestas fibras de músculos lisos. Os músculos estriados esqueléticos, eles se prendem, além de eles terem fibras estriadas, eles se prendem ao esqueleto. Estão localizados, fazem parte da maioria dos músculos do nosso corpo, né? E eles são de contração voluntária. O músculo estriado cardíaco, novamente, ele possui estriações transversais e faz parte do músculo do coração, do miocárdio, né, como exemplo. E também das partes de grandes vasos. São de contração involuntária, não estão sob nosso comando. Os músculos lisos, eles não têm estrias, então, de acordo com a aparência das fibras, eles são músculos lisos e são encontrados na musculatura que forma as nossas vísceras. Aqui, por exemplo, do estômago e aqui o início do nosso intestino delgado, que é o duodeno. Estes músculos são de contração involuntária e fazem parte de um movimento, um movimento bem característico chamado de movimento peristáltico. São movimentos rítmicos e involuntários.
Músculos esqueléticos. Os músculos esqueléticos são o foco dessa aula. Nós vamos ver as diversas características desse músculo, que é o que é mais comum, né, forma a maioria dos músculos no nosso corpo. Os músculos esqueléticos, eles possuem 3 partes, chamadas de ventre, tendões e fáscia muscular. O ventre muscular constitui a parte avermelhada que nós estamos vendo nestas imagens. O ventre muscular é a parte central do músculo. Por que central? Se nós formos olhar este músculo aqui, que é o chamado músculo esternocleidomastoideo, ele possui uma área central e extremidades que são esbranquiçadas. Então, o ventre é a parte central do músculo, avermelhada, e a parte do músculo que se contrai, possuindo bastante células sanguíneas. Nós temos as extremidades do músculo, que são chamadas de tendões, essas partes esbranquiçadas. Os tendões, eles se inserem, se fixam em estruturas ósseas. Então, o músculo, ele se fixa aos ossos por meio dos tendões. Os tendões, eles têm formato fusiforme, né? Então, eles têm formato alongado. Mas eles podem aparecer também num formato alargado, um pouco mais largos. E então, denominamos o tendão. Aqui, por exemplo, este tendão ele está bastante alargado. Veja que é a parte esbranquiçada na extremidade do músculo, já que o seu centro ele é avermelhado. E neste caso, quando há este alargamento do tendão, nós o chamamos de aponeuroses. São lâminas mais finas. Todo o músculo ele é recoberto por uma camada de tecido conjuntivo chamada de fáscia muscular. Então, nós vemos nesta imagem aqui também do esternocleidomastoideo e também em músculos que estão nas laterais dele, uma fina lâmina branca. Esta fina lâmina branca a gente chama de fáscia muscular, como se fosse uma rede em cima dos músculos, recobrindo os músculos. São características de músculos esqueléticos. Esta fáscia muscular, ela serve para a passagem de vasos e de nervos, auxilia na mecânica muscular, permitindo o deslizamento do músculo, de um músculo sobre o outro, e também individualiza os músculos entre si. Olhando para esta figura esquemática do braço e cortes diagonais, né, secções diagonais do braço, aqui nós temos, na parte mais interna, o osso, né, que no caso é o húmero. Nós temos na parte mais externa a pele, a camada gordurosa. Aqui nós temos vasos cortados, seccionados. E nós vemos entre essas estruturas mais superficiais e o osso as partes musculares, né, as fibras musculares. E nós percebemos também que estas fibras musculares, elas estão separadas umas das outras. Aqui nós temos uma loja, né? Ele está dizendo loja aqui, mas é como se fosse um músculo só, né? Ele está individualizando aqui o músculo de acordo com a fáscia do músculo. Aqui nós temos um outro músculo, aqui nós temos o outro músculo individualizado por meio das fáscias, que formam como se fossem septos, paredes, entre um e outro. Então, a fáscia muscular serve também para individualizar os músculos. A maioria dos músculos, e aqui nós temos uma imagem com alguns deles sendo denominados, a maioria deles eles estão fixados a ossos, né, a ligamentos, a cartilagens ou a fáscias. Porém, existem músculos que estão fixos em órgãos,
como é o caso dos músculos que movimentam o globo ocular. Nós vemos aqui uma parte tendinosa e o músculo que está aqui identificado pela sua parte vermelha, né, e a sua parte esbranquiçada, que são os tendões. Ó. Então, vejam que estas partes vermelhas e suas extremidades, elas estão fixadas no globo ocular. Então, existem músculos que não se fixam a ossos, como é o caso da maioria, mas se fixam em vísceras, né, em órgãos, como é o caso destes músculos que movimentam o globo ocular. Há outros que se fixam diretamente na pele, como é o caso dos músculos da face, ou também chamados de músculos da expressão facial, aqui identificados. Esses músculos são bastante delgados, né, são bastante finos e delicados, e fixam-se diretamente na pele, não se fixam em ossos. Temos também músculos que se fixam em mucosas, como é o caso de músculos da língua. Todos esses três serão estudados em aulas específicas. Funcionalmente, os músculos são importantes na locomoção, mas também proporcionam a sustentação para o nosso corpo, nos dão a forma, né? Os músculos podem estar atrofiados ou hipertrofiados, dando assim formatos diferentes para o nosso corpo, e também fornecem calor, mantendo a nossa temperatura. A maioria deles é denominada de acordo com a função. Como nós vimos na nômina anatômica, uma das características é que as nomenclaturas nos deem uma ideia da localização, da função, do formato das estruturas. Então, os músculos, eles são denominados também de acordo com a função, como, por exemplo, o músculo abdutor do dedo mínimo. Então, nós temos aí uma função que é a de abdução, né, o afastamento do plano mediano, feito pelo nosso dedo mínimo, o dedo mínimo da mão, né? Nós temos também a denominação dos músculos de acordo com os ossos os quais estão fixados. Então, no músculo esternocleidomastoideo, nós sabemos que ele se fixa no osso externo, no osso da clavícula, por causa do cleido, e no processo mastoide do osso temporal, que é um elemento descritivo a ser visto na próxima fase. Outros músculos são denominados de acordo com a sua posição, né, como o músculo pterigóideo medial, é um músculo que está próximo do plano mediano. Pterigóideo, porque o osso ao qual este músculo se fixa tem um formato de asa, e ptérigo vem do latim, que é asa. Este músculo é o músculo da mastigação, vai ser estudado em outra aula. E existem músculos denominados também de acordo com o seu comprimento ou formato das fibras. E aí, quanto ao formato das fibras, nós temos os músculos chamados de músculos planos. São músculos que têm as fibras planas, paralelas umas às outras. Nós temos um exemplo aqui do músculo oblíquo externo, né, que ele está ampliado. Então, vejam que essas fibras elas são dispostas paralelamente. Aqui, como outro exemplo, o músculo sartório na coxa. Então, elas estão dispostas paralelamente. Os músculos peniformes lembram pena. Né? E aí nós temos músculos chamados de músculos peniformes, como a própria classificação, né, como o músculo reto femoral. Então, veja que ele tem um formato de pena. Se nós cortarmos esta pena pela metade, nós vamos ter um músculo semipeniforme. Então, vemos aqui como se tivesse só a metade da pena. E um músculo que parece ter várias penas, né? São multipeniformes, como é o músculo deltoide. O músculo deltoide que está recobrindo o nosso ombro, né? Quando ele está bem
fortalecido, nós conseguimos ver um ombro mais delineado. Então, este músculo deltoide, ele tem várias penas, né? É um músculo multipeniforme. Vejam que esta classificação é toda de acordo com o formato das fibras, a orientação destas fibras no músculo. Os músculos fusiformes. Os músculos fusiformes têm um formato difuso, né? Fusiformes. Então, nós temos aqui o músculo bíceps braquial, músculo braquial, também um outro exemplo, né? Normalmente, eles possuem mais ventres, não somente um. Nós temos músculos triangulares, que são aqueles que estão convergindo com as suas fibras para algum elemento descritivo ósseo. Então, se nós olharmos aqui para o músculo peitoral maior, nós vamos ver como se fosse um leque, né? Então, são músculos que têm as suas fibras convergindo aqui para este ponto, convergindo para esta extremidade do músculo, que vai finalizar num tendão, né? Então, aqui ele é amplo e essas fibras elas convergem. Músculos quadrados, como é o caso do músculo reto abdominal, né? Nós vamos ver esse exemplo aqui de músculo também como um músculo poligástrico. Então, eles são quadrados, né? As fibras elas formam um quadrado. E músculos circulares ou esfincterianos são aqueles que têm um formato circular, né? Obviamente, aqui eles têm um formato circular, como, por exemplo, o músculo orbicular do olho, abrindo e fechando uma abertura, que no caso é a órbita. Nós temos músculos circulares também ao redor da boca, né? Abrindo e fechando a boca, né? São músculos esfincterianos, também chamados. Os músculos podem ter múltiplas cabeças ou caudas. O que significa cabeças ou caudas para inserção? Inserção ou fixação, que novamente, né, são as regiões do músculo onde o músculo se insere no osso. Na maioria das vezes ele vai se inserir nos ossos, né, ou no periósteo dos ossos. Então, o músculo ele pode ter mais de uma inserção ou fixação. Quando esta inserção ou fixação ela é proximal, ou seja, está mais próxima do plano mediano, nós podemos ter músculos bíceps, tríceps ou quadríceps. E também uníceps, quando há apenas uma cabeça. Não está identificada aqui, que é a maioria dos nossos músculos também. Então, por exemplo, um músculo bíceps significa que ele tem duas inserções proximais. Então, aqui nós vemos um músculo bíceps e o que está aqui do lado também é um músculo bíceps. Também é um músculo bíceps. E nós vemos que existem duas cabeças, dois locais de origem do mesmo músculo. Vemos aqui um tendão e vemos aqui um tendão também. Então, são duas cabeças, duas inserções proximais, duas fixações proximais, porque estão próximas da raiz do membro, que é o ombro, a cintura escapular. Então, o músculo bíceps braquial, como exemplo, né, ele tem duas cabeças, é um músculo bíceps. Nós temos o bíceps femoral também. Como músculo tríceps, nós temos o músculo tríceps braquial como exemplo. Então, veja que a classificação é tríceps e o nome do músculo é braquial. Então, como um todo, tríceps braquial para individualizar o músculo. Não basta dizer músculo tríceps e nem músculo braquial. Nós temos o músculo tríceps braquial, né? E aí temos três cabeças. Aqui, pode perceber que nós temos o cotovelo. Então, aqui é a região posterior, né? Então, nós temos três cabeças. Uma, duas e a terceira que está escondida, tá? Se nós temos três cabeças, significa que este músculo tem três inserções proximais. Ele vem de três pontos lá de cima.
Já o músculo quadríceps, ele tem 4 cabeças. O músculo quadríceps, ele é constituído por 4 músculos. Obviamente que ele vai ter 4 locais de origem. Estes músculos são o músculo reto femoral, o músculo vasto lateral, que está aqui, o músculo vasto medial e o músculo vasto intermédio, que está embaixo do reto femoral e nós não conseguimos vê-lo. Tá? Então, são 1, 2, 3 e o 4º músculo que está abaixo. Assim, nós temos 4 locais de inserção proximal do músculo quadríceps, que é chamado assim no conjunto. Nós temos músculos bicaudados, agora olhando para as suas inserções distais. Tá? O músculo bíceps braquial também é classificado como um músculo bicaudado. Tá? Nós temos um outro exemplo que é o músculo fibular anterior. É um músculo bastante pequeno, que também é um outro exemplo de músculo bicaudado. Bicaudado porque tem 2 caudas. Tá? Veja que tem 2 locais de inserção tendinosa aqui. Ó. Uma pequenininha, que está indo lá profundamente, e a outra mais ampla. E temos músculos policaudados, onde as suas inserções distais elas são mais numerosas, tem mais de 2, como por exemplo, neste músculo aqui, flexor profundo dos dedos, né? Nós vamos acompanhar, aqui nós temos este tendão um pouquinho mais largo, né? Nós temos o ventre muscular, mas não chega a ser uma aponeurose. Nós temos o ventre muscular e aqui ó, o tendão fusiforme, bem característico, né? Inserindo-se em 4 locais diferentes, ó, né? São nas falanges. 1, 2, 3 e 4, certo? Caracterizando, então, o músculo policaudado. Eles podem ter múltiplos ventres, então, nós vimos em relação ao número de inserções, vamos ver agora em relação ao número de ventres. Em relação ao número de ventres, nós temos músculos digástricos, quando possuem 2 ventres musculares. Tá? Então, o músculo digástrico é a classificação dele. Tá? Músculo digástrico, sua classificação. Porém, existe um músculo que tem a mesma nomenclatura que a sua classificação, que é chamado músculo digástrico também, que é um músculo supraioide. O músculo digástrico está aqui, com o seu ventre anterior, aqui é a parte vermelha, aí veja que ele vai formar uma estrutura tendinosa e vai seguir posteriormente. Então, isso daqui que segue em vermelho é o ventre do mesmo músculo que estava aqui na frente. Então, nós temos um ventre anterior e o outro ventre posterior. Certo? Este é um músculo digástrico, que possui a mesma nomenclatura da sua classificação. Um outro músculo digástrico é o músculo omoióideo, que também é um músculo relacionado com o osso ióide. É um músculo infraioideo. Nós temos aqui o músculo omoióideo. Ó. Veja que o seu ventre, a parte carnosa, ele forma um tendão, um pequeno tendão, e continua-se com a sua outra parte do músculo, o seu outro ventre. Então, nós temos 2 ventres em um mesmo músculo. Ele é um músculo digástrico, exemplificado pelo músculo omoióideo também. Músculos poligástricos são músculos que têm diversos ventres, como é o caso do músculo reto abdominal. Diversos ventres, né? Mais do que 2 ventres. Então, aqui o músculo reto abdominal, ele possui 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente tem cerca de 5 ou 6 ventres musculares no músculo reto abdominal. Né? Então, são várias partes do músculo que se contraem e são separados por intersecções tendinosas. Por isso que quando o músculo ele é bem trabalhado, ele é hipertrofiado, nós vemos no abdômen uma aparência globosa. Né? Então, aqui existe uma parte contrátil do músculo, bem forte,
e a intersecção tendinosa que não é contrátil, seguida por uma parte contrátil, não contrátil, contrátil, não contrátil e assim por diante. Os músculos, eles também, algumas vezes, eles são acompanhados por anexos musculares. Esses anexos são dois, as bolsas e as bainhas sinoviais. As bolsas sinoviais, elas servem de envoltórios, né? São formadas, aliás, por envoltórios de membrana serosa e estão localizadas em locais que estão mais suscetíveis a atrito dentro das articulações. Assim, estas bolsas, né, exemplificadas aqui como se fossem um balão, né, elas, estando cheias de líquido, elas permitem que as articulações elas também se movimentem e com menos atrito entre os ossos. Essas bolsas sinoviais, elas normalmente estão localizadas entre pele e saliências ósseas, né? Como, por exemplo, nós conseguimos ver aqui um exemplo entre o osso e o tendão. Nós temos uma bolsa chamada de bolsa suprapatelar na articulação do joelho, né? Por que suprapatelar? Porque ela está acima da patela. Então, ela pode estar também entre osso e tendão. Pode estar também mais internamente, na fáscia, sob a fáscia profunda. Certo? Onde que nós encontramos as bolsas sinoviais? Na articulação do joelho, o que nós estamos vendo em roxo são bolsas. Nós temos as bolsas sinoviais também no ombro, na articulação do quadril, do cotovelo. E muitas vezes, quando a pessoa, por exemplo, fica muito tempo ajoelhada ou apoia o cotovelo numa excessividade, pode haver uma inflamação dessas bolsas. No ombro é bastante comum em jogadores de vôlei. Quando temos a inflamação destas bolsas, nós chamamos de bursite. Outros anexos musculares são as bainhas sinoviais. As bainhas sinoviais, elas são tipos especializados de bolsas, mas elas estão envolvendo os tendões. Então, aqui nós temos o esquema de um tendão e, ao redor, esta bainha sinovial, que é importante na mecânica do músculo também. Então, aqui nós temos salientado um tendão e esta bainha, que não conseguimos ver, ela é bastante fina, ela está envolvendo estes tendões, certo? Por último, nós temos as denominações dos músculos durante os movimentos. Estas denominações, que são 4, elas não são sempre constantes para um determinado músculo, né? Neste caso aqui, um bíceps braquial, ele não vai ser sempre um agonista. Então, de acordo com a situação, o mesmo músculo ele pode ser um agonista, um fixador, um sinergista ou um antagonista. O que é cada classificação dessa? Os músculos agonistas, eles são os músculos principais durante um movimento. Os músculos fixadores são aqueles que estabilizam as partes proximais do movimento. O músculo sinergista é aquele que auxilia a ação do músculo principal, que é o agonista. E os músculos antagonistas, eles são aqueles que se opõem à ação dos outros músculos, em especial a do agonista. Mas como o sinergista auxilia o agonista, o antagonista se opõe à ação do agonista e à ação do sinergista também. Neste exemplo de um movimento de escalada, nós temos os músculos fixadores
veja que os músculos fixadores, eles estabilizam a parte proximal, enquanto existe movimento nas partes distais, né, a parte distal mais distante da raiz do membro. Então, os músculos do ombro, como por exemplo o deltoide, outros músculos agrupados como músculos do manguito rotador, eles são músculos que fixam o grupo inteiro, o segmento todo, durante um movimento específico que eu estou exemplificando com o movimento de escalada. Durante este movimento, há necessidade de flexão do cotovelo. Para isso, o músculo bíceps braquial, ele age como principal músculo. Então, ele é o agonista. Ele é auxiliado pelo músculo braquial, que é um músculo do braço também, e age como um sinergista deste agonista. E o músculo que tem uma ação contrária, já que a sua ação é estender a articulação do cotovelo, este músculo é o tríceps braquial, neste movimento, agindo então como um antagonista. Obrigada pela atenção e até o nosso encontro, onde será possível esclarecer dúvidas desta aula.